Sim, tá bom. A gente já pergunta pra galera se estão ouvindo. Tá Quando ouvindo? alguém entrar. Se alguém ouvindo? entrar. Se alguém não entrar, a gente vai fazer igual. Mas já tá ao vivo? Vai, né? Bem, amigos do Instagram, falamos ao vivo, diretamente Pode do aparecer. mundo da Tati Sincera A, onde em poucos instantes será assistir com todas as suas emoções. Ó, essa letra que a gente passou. Vai, bebê, vem. Vem. Oi, gente. Online. Quem for entrando, vai falando aí se tá ouvindo bem a gente. Porque o Instagram tá meio louco hoje. Então, você ouve? Ovo nós? Ovo nós. É que aqui a gente tá pra dividir conhecimento e não pra ensinar português, né? Claro. Gente, fala aí alguém se tá ouvindo bem. Oi, Ju. Oi, Lenir. Oi, Júnior. Papati. Patiti. Tá Lena. ouvindo? Gente, respondam se tá ouvindo bem o que a gente tá falando. Ouvindo bem. Aê! Agora vamos começar, então. Grazie mille. Podemos começar? Vamos começar com uma metáfora, então, das boas. Qual a metáfora mais famosa? Quem daqui sabe o que é metáfora? Vamos saber a que nível está. Quem já souber, já manda uma frasezinha metafórica aí. Eu acho que, se pensar bem, todas as pessoas possuem uma metáfora na sua cabeça. Sem que dúvida. fizeram parte da vida delas. Mesmo ela não sabendo qual o significado que ela teve. Opa, você para de complicar a cabeça deles, pode explicar. Bora, vamos começar a live então. Ok. Semana passada não, a live passada a gente falou sobre programação mental, né? Não lembro. Que eu contei da música lá, quando a gente muda, a gente comportamental, falou sobre o sistema, né? O sistema de mente e corpo. Na verdade eu sabia, foi só pra dar um estilo. Ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu que falei essa, não vale. Água mole, pedra dura, Eu que tanto bate falei. até que fura. Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval. Oi? Silvio Santos é metáfora pura, né? Outra metáfora. Tem tantas? Um exemplo, gente, clássico de metáfora é a Bíblia. Ah, claro. Vocês sabem que a Bíblia ela é toda escrita em metáforas, né? E a gente compreende a metáfora conforme a nossa lição, né? Conforme o que a gente precisa saber. Bom, melhor um passarinho na mão do que dois voando. Essa é uma metáfora boa. Limitante, mas boa. Vou deixar o Rodrigo então, gente. Só uma coisa que a gente precisa ver direitinho é que ditados populares nem sempre são metáforas. Ah, sim. Tá? Metáforas, na verdade, ela nasceu por quê? Por que a metáfora? É a melhor forma de você ensinar alguma coisa para as pessoas, porque se você chega para as pessoas e fala o nome daquilo que você está ensinando no começo, o cérebro, como ele não quer gastar energia, ele bloqueia. Então, metaforicamente, você consegue entreter a pessoa, o ouvinte ou a pessoa que está assistindo, e na conclusão da história você passa uma mensagem de forma metafórica. Por exemplo, bons exemplos de metáfora completa é o Walt Disney. Okay? A Branca de Neve. Branca de Neve foi o que eu falei. Qual é a mensagem que a Branca de Neve dá para as pessoas, passa para as pessoas? Mas elas são passadas de forma implícita no inconsciente das pessoas, porque o consciente ele fica encantado ou ele segue a melodia da metáfora, da história, da canção, e depois no final você tem uma conclusão. Por exemplo,
Esses dias eu assisti a Fada do Dente, por exemplo. Eu chorei pra caramba na Fada do Dente. Porque a metáfora que possui, ela é incrível na Fada do Dente. Ela é uma das poucas metáforas que eu concordo. Em poucos os filmes e essas coisas infantis que eu concordo. Mas veja o seguinte, vamos dar outros nomes para a metáfora. Quais são os outros nomes? Moral da história? Qual o ensinamento que aquilo quis dar para você? O que você vê determinada coisa? Esse moral da história e qual foi a tua leitura da metáfora é o grande poder da metáfora. Por quê? Porque ela é tão completa e ela possui tantas informações que a Tati vai absorver algo e eu vou absorver algo diferente. Porque a gente consegue, através da metáfora, absorver mediante o nosso mapa, a nossa história de vida. Eu estou falando agora como? Em metáfora. Exatamente. A metáfora ela é muito usada na programação neurolinguística no modelo Milton. Isso, Milton as pessoas Erickson. sempre pedem muita referência para entender o que a gente está falando. É bom você contar. A PNL ela tem um modelo conversacional hipnótico que é muito interessante, que é o Milton Erickson, que foi criado o Milton Erickson. O Milton Erickson é extremamente metafórico. Então, através de uma metáfora, você pode dar ordens, você pode dar comandos, você pode sugerir. Isso que é muito interessante, porque quando você começa... Ó, a Salete, dá oi para a Salete, baixinha. Quando você começa a compreender as metáforas, você começa a entender quais são os sugestionamentos. Né? Quando você é sugestionado a algo, que nós somos sugestionados o tempo inteiro, por marketing, pelas propagandas comerciais, pela mídia, pelo capitalismo em si, né? Uhum. Não só pelo capitalismo, mas capitalismo e todas as vertentes de comunicação em si você acaba sugestionando. Deixa eu ler só um negocinho, Tati, pra você, daí eu vou passar para você a palavra. Não, eu quero que você explique mesmo. Porque o que acontece? Eu falo muito para vocês que todas as ações que a gente faz, que a gente aprende, é pra gente se melhorar. E eu falo muito de PNL porque a PNL faz a gente entender, né? Eu até gostaria, antes da gente aprofundar, que você explicasse para as pessoas o que é, tipo, a PNL de uma forma simples, por favor, e sincera, que a gente gosta, né? Fácil de compreender, porque o que acontece? Eu pratico todo dia aquela atividade para receber tal resultado. Como a tua mente funciona com isso, entendeu? Tipo, eu quero que vocês entendam que a ação, ela é uma programação, né? Você programou aquilo e claro que o resultado vai vir conforme você vai cumprindo aquilo. Mas a metáfora, por exemplo, é uma dessas linguagens, né? Como ele está explicando assim. Tipo, ela é metafórica, toda hora a gente vê alguma coisa onde a gente tem que interpretar e a gente interpreta como a gente quer, como o nosso mapa de mundo reconhece. Então, quando ele fala, por exemplo, da Branca de Neve, todos nós podemos ler a história da Branca de Neve, mas a moral da história, o significado, a importância, a relevância que vai ter na tua vida, é cada um, né, que vai ter devido ao seu mapa de mundo. Você lembra da história da Branca de Neve, Tati? Lembro. Resuma só pra mim, porque eu não lembro. Cara, a história da Branca de Neve, ela tinha uma madrasta que achava que ela era muito bonita, aí ela fugiu e aí encontrou os 7 anões e a madrasta mandou a maçã envenenada. Qual que é a moral da história pra você? Então, pra mim a moral da história mudou um monte quando eu descobri que os 7 anões... Não, né? Eles eram pervertidos. Não. Não, eram tipo coisas de pensamento dela, entendeu? Era a alegria, a tristeza, o zangado, o feliz, entendeu? Tipo, tudo era um... É engraçado o negócio da Branca de Neve. Se eu estiver falando besteira, me corrija, por favor, que eu não lembro da história. Mas uma coisa interessante é que toda Branca de Neve, essas princesas e etc., ela acaba atraindo nas crianças toda a forma lúdica de ser, para que elas vão para Disney, que elas tenham um dia de princesa e etc.
E depois, mais implicitamente, de do forma beijo metafórica, do príncipe e tudo mais, né? na forma metafórica, ela aprende o que o que interessa é ter um príncipe. O príncipe ele tem que ter um cavalo branco. Sempre alguém vai te desejar mal. Sempre alguém você tem que se humilhar, você tem que se ferrar, a vida não é fácil, a vida é difícil, as pessoas querem te destruir, blá 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 blá. Ou seja, uma construção que a gente traz para nossa vida. É claro, né? E aí a gente começa a aprender desde cedo que a vida é complicada. Mas um livro lindo também, que é muito metafórico, é O Pequeno Príncipe. Esse... merece, né? Porra. Porque lá mostra exatamente, né? 100%. A parte realizável. Ele vê tudo em forma de metáfora, mas ele aprende a lição, né? Tipo, e transforma aquilo em forma positiva e libera porque ama, né? Sensacional. Tipo, é incrível. Pequeno Príncipe, ó, arrepiei, nunca tinha percebido, bastante Pequeno gente. Príncipe Não é livro de criança, é livro de não adulto. É um livro de criança, não é um livro de criança. Leia, quem não leu, leia de novo. Só que eu vou fazer uma coisa, leia de novo depois desse conhecimento. É extremamente fácil de ler O Pequeno Príncipe. Leia ele 2 vezes. Leia ele uma vez, dá um tempo de 2, 3 semanas e leia de novo. Você vai ver quanta coisa você vai ver que está escrito lá. Eu tenho um livro aqui que eu gosto muito, que eu uso, que é o Manual da Programação Neurolinguística, da PNL, do Joseph O'Connor. Esse cara, ele foi um cara que conseguiu colocar a PNL num parâmetro assim, de regras e etc. no manual. E metáfora, eu vou dizer uma frase aqui bem interessante do Wallace Stevens, que ele fala assim: a realidade é um clichê, da qual fugimos pela metáfora. Olha que engraçado. Ó. Wallace Stevens usou a metáfora para descrever a metáfora. Isso que é o mais interessante. Jamais poderemos descrever o mundo diretamente, portanto, de certa forma, toda linguagem é uma metáfora. Ela aponta algo além de si mesma. No entanto, algumas metáforas fogem mais da realidade do que outras, ou, para colocar de uma forma diferente algumas comunicações, são mais diretas do que outras. O William falou assim: meu senhor, como eu era tapado. Não era tapado? Não, imagina, você nunca foi tapado. Eu ainda filho. sou. Tô brincando. Nunca é tapado. Mas isso é só coisa que a gente vai percebendo através desses estudos, né? E é por isso que eu gosto tanto de inspirar vocês a buscarem conhecimento, a vocês entenderem o porquê vocês estão pensando daquele jeito, que tipo de metáfora, que tipo de crença, que tipo de padrão foi colocado para que você haja, né, como você age, pense como você pense. E a PNL é como se fosse um estudo de tudo isso, né? De tudo como funciona, de tudo como a gente processa. Veja, de uma forma, eu vou fazer uma pergunta assim, ó. Todos nós aprendemos os 5 sentidos, certo? Quem não aprendeu os 5 sentidos? Quais são eles, Tati? Degustação, tato, olfato, visão, paladar e audição. Ok. Nós nos comunicamos sempre pelos 5 sentidos. Quantos sentidos a gente percebe? Quantos sentidos a gente percebe? Geralmente a gente usa 2. A gente ouve uma palavra, por exemplo, e depois a gente sente uma sensação ruim. Porque palavras são flechas que não voltam mais e blá 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 blá. Não é assim? Mas a comunicação é muito mais do que isso. Então, através dos 5 sentidos a gente recebe uma comunicação, a informação, o nosso cérebro processa e cria uma imagem. Através dessa imagem, que ela é criada através da nossa história de vida, a gente sente uma emoção. A PNL nada mais é, de forma muito simples, resumida, um manual de como todo esse processo funciona, ao ponto de que você possa interferir, que você possa mudar a tua programação para que você transforme comportamentos que você acha que não são eficientes por mais eficientes. Simples assim. Massa. Eu usei metáfora para falar. Que você acha, que você pensa, que você cria, né? Fez uma história inteira. O filme que você tá falando, William, é o Pi, né? Aquele filme do menino, é muito legal. É todo metafórico. Do náufrago, né? Ele ficou lá com o tigre. 100%. Lembra? 100%. Aquele tigre, por exemplo, ele demonstra um lado do cérebro
que a gente normalmente não usa. Por quê? Porque o nosso cérebro nunca quer gastar energia, porque ele tem que ter uma reserva de energia. Explica isso. A gente vem da época pré-histórica que nós precisamos caçar, a gente precisa passar por problemas, por períodos em que nós precisamos defender a nossa vida, por instinto de sobrevivência. Para isso, o cérebro está armazenando energia. Por isso que agora, por exemplo, muitas pessoas podem estar perguntando agora, pô, esse cara fala complicado, ele está falando um monte de coisa diferente. Por quê? Porque o teu cérebro está criando ligações cognitivas e está gastando essa energia. Exato. Ok? Mas essa energia você pode usar, está disponível para você. Então você não corre, você treina, você treina meses para fazer uma corrida de rua de 5 km. Aí você chega na rua, um pitbull sai correndo atrás de você, você corre 5 km em 5 minutos. Pode estar com o pé quebrado. Uma mãe extremamente frágil, capota o carro com a filha, para salvar a filha, ela quebra vidro, ela arrebenta, entorta a porta, etc. e sai. O que é isso? É essa energia acumulada e guardada que o nosso cérebro tem, né? E o Pi, aquilo, ele mostra nitidamente ele usando isso e ele coloca como uma representação de um tigre, né? A Pi Seduca, ela estava falando aqui, né, da zona de conforto. É por isso que a gente tem que tirar o cérebro da zona de conforto, para ele começar a usar essa energia que está disponível, entendeu? Porque está ali. E aí tem a Cláudia Magalhães também, que ela trabalha com os sintomas, né? Os reflexos que o corpo tem. Que justamente vai acontecer isso. Eu gosto disso, tá? Eu gosto desse negócio da zona de conforto, só que eu mudo, desconforto. Tá? Eu mudo, tá? Porque o cérebro só busca conforto, gente. Exato, é isso que eu tô querendo dizer. Tudo que ele quer é conforto. Tudo que ele quer é conforto. Se o cérebro realmente está no conforto, ele não precisa mais de nada, a não ser que se eu fale para você assim, a tua casa é horrível, aí você vai dizer, é mesmo, então eu vou ter que sair do conforto para querer comprar uma casa melhor. Mas se você procura desenvolvimento humano, se você procura algo a mais, não é porque você está na zona de conforto, você está na zona de desconforto. Tá? Não coloque obrigações no seu cérebro. Então, a Marja, a minha cunhada linda, ela falou assim que o que faz a gente agir ali é a adrenalina, né? É por isso que eu gosto tanto de explicar para vocês o quanto o nosso pensamento gera um pensamento que vai rolar uma química inteira no nosso corpo, que vai fazer com que a gente tenha sintomas, ações, reações e reflexos, né? Então, assim, o nosso corpo, ele não sabe o que é real e o que não é. Quando eu uso uma linguagem metafórica, ele ainda assim não sabe se aquilo é real ou não. Então, quando fala de um super-herói, quando fala de um poder, de alguma coisa assim, você internaliza aquilo, né? O teu cérebro, ele reconhece aquilo como real, né? Sendo que tem pessoa que acredita que é criança, principalmente, né? Claro. Que acha que vai voar, claro. Porque o nosso corpo, ele tá totalmente ligado com tudo isso. Veja, a adrenalina com essa interpretação, né? A adrenalina é o neurotransmissor. Quando o teu cérebro se sente em perigo, a adrenalina é injetada, ela é produzida, né? Ela é um neurotransmissor, ou seja, ela vai potencializar as transmissões nos seus neurônios e vai usar essa energia e vai fazer você ter mais. Mas, por exemplo, a tribo dos Sioux da Dakota do Norte, eles Calma, bombam... O que é isso? Eles bombam, por exemplo, através que é uma tribo indígena. Ah, tribo indígena. Fala português aqui pra galera, gente. Ela se chama a tribo de Sioux. É uma tribo indígena. Tá. Que fica na Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Eles usam, por exemplo, através só de respiração holotrópica. Através de expansão de consciência, você pode usar toda a sua energia. Eu uso ela constantemente, pelo tanto que eu penso, eu uso bastante. Uhum. Deve estar com anos de energia acumulado aqui, tá falando o Heitor. Não, vai lá. Você tá com anos de energia acumulada, tipo, tudo isso aqui acumulado. Não, depende. Você faz uma liberação de vez em quando. O corpo não aguenta. Por isso que eu falo, gente, isso é expansão de consciência. Quando as pessoas falam aqui, né, nossa, então eu tô perdida, então eu pensei muito errado. Como eu não pensei nisso antes, é porque não era para pensar isso antes, entendeu? É porque agora você tinha as ferramentas necessárias para compreender tudo que a gente está falando aqui de forma que você pudesse aproveitar esse conteúdo, né? Hoje mesmo eu postei um stories falando que eu só li o livro O Poder do Agora, que foi o que me trouxe assim, para esse momento presente mesmo e perceber que tudo que eu pensava era criação de realidade que não existia, né? Eu tinha muito medo, né? As pessoas sabem que eu tinha síndrome do pânico. E aí o que acontecia? Eu sempre estava com medo do futuro.
Ah, eu não vou ali porque vai apagar a luz, eu não vou ali porque eu vou morrer, eu não vou ali porque eu vou tropeçar, não vou ali porque não sei o quê. O que eu tava fazendo? Química, né? Química do medo no meu corpo. Eu tava intoxicada, doente, cada vez pior, porque eu tava sempre pensando naquilo. Teu cérebro protegendo você. Protegendo, claro. Mas o que aconteceu? Quando eu ganhei esse livro 3 anos antes de eu ler ele. Ou seja, se eu parasse para pensar que eu perdi 3 anos da minha vida por causa daquele conhecimento, é a mesma coisa que eu ignorar o fato de que eu não estava preparada para aquele conhecimento naquele momento. Doesn't make any sense. Né? Então, o momento em que eu li aquele livro é quando eu estava passando por uma dificuldade, onde eu não vivia mais no presente, eu estava cheia de medo e pânicos e tudo mais. Então, quando eu li, ele fez sentido. Ele chegou até mim com a informação que eu precisava. Agora, todo ano eu leio esse livro de novo. Toda vez é um aprendizado diferente. Toda vez. Deixa eu falar uma coisinha, presta atenção. Ó, eu vou chegar bem pertinho, presta atenção. Faltava recursos. Se você achou que ontem você era tapado, ou se você achou que você era burro, ou você acha que você poderia ter feito algo melhor ontem, por favor, não faz sentido algum isso. Qual é a melhor forma de escravizar as pessoas? Nós nos escravizamos através da culpa de que ontem nós poderíamos ter feito algo melhor. Na hora, você fez o seu melhor. O seu cérebro foi para o caminho que ele achou que era o melhor. Isso. Se você hoje acha isso, que você poderia ter feito algo melhor, é o você de hoje que achou que você de ontem poderia ter feito algo melhor. Esqueça, não aprenda com o teu erro. Só entenda que aquilo foi errado, por exemplo, ou não foi tão eficiente. Eu odeio errado, mas que não foi tão eficiente. E esqueça. Esqueça, não precisa estudar mais isso. Teu cérebro é perfeito. Ele sempre vai para o melhor caminho. Você sempre dá o seu melhor. Não acreditem em remédios que são vendidos para curar o teu ontem. Não fique arrependido, ok? Você sempre está dando o seu melhor. Exato. E você tá aqui agora porque você está dando o seu melhor. Simples assim. Isso mesmo. Obrigado. Não, e é real, é isso, sabe? Então, quando eu quero trazer aqui para vocês todo esse conhecimento, para vocês perceberem como as coisas funcionam, como as coisas acontecem, como a gente pode se comunicar melhor, como a gente pode compreender melhor a forma como a gente recebe a comunicação, é porque talvez agora não vai fazer muito sentido para muitas pessoas, talvez seja muito novo, mas justamente quando pintar toda aquela dúvida, sabe? Toda aquela coisa, parece que vocês estão falando grego, é quando a tua mente está buscando os recursos, entendeu? Para que isso faça um sentido. Para que amanhã, quando você conversar com alguém, um caminhozinho ali, tipo, fale, nossa, ontem eu não pensava assim, mas hoje eu já penso assim, porque eu ouvi isso ontem, porque já fez parte, né, do meu conhecimento, porque assim, né, depois que você vê, não dá para desver, né? A consciência é assim, gente, a partir do momento que ela se expande, como que ela vai voltar ao tamanho que ela é? Não volta. Então, todo conhecimento que chega até vocês é porque devia chegar. Se às vezes não é, né, do jeito que você vê hoje, pense que aquela fagulha, aquele pontinho que você questionou lá atrás, hoje te favoreceu para compreender melhor as palavras de hoje, o aprendizado de hoje. Esse é o Jorge. O Jorge está fazendo sucesso aí. Uma coisa que é interessante também, Tati, é a gente entender o sentido das palavras, das frases normalmente que a gente usa no nosso dia a dia, tá? O português, toda a língua que tem origem no latim, ele tem muita cacofonia, tá? O teu cérebro, ele entende comandos quando eles são extremamente claros, feitos por você, né? Então, quando você fala assim, ai, puta, como eu não pude, como eu não pensei nisso até hoje, puxa, não te dá uma sensação boa no teu cérebro, ok? Daí ele bloqueia, ele vai dizer assim, puta, ele vai querer saber mais coisas ainda, quero economizar energia. Cuidado com isso. Cuidado com frases que a gente faz de forma metafórica para criança. A gente fala assim, não se meta onde não é chamado. Cuidado. Esse não se meta onde não é chamado vai entrar no inconsciente dizendo assim, poxa,
eu vou ter que pensar 10 vezes antes de fazer uma pergunta. Aí você fala assim, não fale o que você não sabe, você está falando besteira. E aí o que acontece? Aí essas pessoas têm problema para falar em público e não sabem por quê. Essas crianças. Porque elas se dizem ou foram rotuladas tímidas. São metafóricas também essas frases, tá? Exatamente. Por exemplo, que são ditados. E esses ditados, que também são metáforas, esses ditados muitas vezes a gente não sabe o que eles querem dizer, na verdade. É complexo. Eu tava aqui falando que o teu Insta tá marcado no Stories, depois as pessoas pegam. Gente, eu fiz o curso de PNL com esse cara. E aí, é o terceiro que eu faço, mas assim, eu tô encantadíssima. É por isso que eu faço questão de vir na casa dele, que é muito longe da minha casa. Ela é minha amiga. Pra dividir esse conhecimento precioso que ele tem. Com tanto amor, ele divide com as pessoas, compartilha, dando curso, ensinando, se abrindo, se ajoelhando no chão. Quem acompanha meus stories viu. Porque a gente tem que levar conhecimento para as pessoas, sabe? A gente tem que se abrir, sabe? Eu acho que tudo que a gente aprende hoje, cada lição que a gente aprende, cada troca que a gente está tendo aqui... Olha, até minha mãe entrou. Oi, mãe. Alô, mãe? Será que é apaixonada pela mãe? Sua mãe? Uhum. Ai! A gente tem que compartilhar, sabe? Porque a minha mãe, ela sempre fala assim, faça por mim enquanto eu estou viva, né? É a mesma coisa que eu falo do conhecimento. Enquanto você tem, você compartilha, porque conhecimento no caixão não vai transformar vidas. Não vai realizar bons feitos, sabe? Não vai transformar a realidade das pessoas. Não é real. Não, mas eu vi uma frase hoje interessante, que é uma frase de pessoas famosas, eu não sei quem é, porque tem um monte de frase famosa que eu também não curto, que diz assim, não adianta você ter um monte de conhecimento se você não colocá-los em prática. Exato. Mas colocá-los em prática, os seus conhecimentos, sabe como é? Para mim, por exemplo, é você compartilhá-los. Exato. Porque quando você compartilha com alguém, esse alguém também compartilha com você. E aí você tem aprende aquela frase mais que eu ainda, amo, né? que... Cara, eu não vi quem fez. Para mim, quem fez essa frase fui eu. Mas, é assim, as pessoas que dizem que aprendem com você, as pessoas que dizem que aprendem com você, presta atenção que elas são as que mais te ensinam. Eu Concordo. adoro isso. Ó, e agora, aproveitando o momento sincero que ele falou, eu tô aqui todos os dias dividindo conhecimento com vocês porque eu estou aprendendo. Sabe? Cada pessoa que divide, que compartilha, que coloca em prática uma dica minha, que divide um insight comigo, gente, eu aprendo tanto. E é por isso que eu amo fazer o que eu faço. Sabe? Porque eu tô em constante evolução, em constante desenvolvimento. Cada dúvida que rola aqui, uma pessoa que passa por um contexto, um conflito, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um curso, eu vou buscar aprender mais sobre o assunto, eu vou buscar ter mais propriedade para conseguir ter uma conversa com a pessoa, sabe? Para juntas a gente encontrar ou vislumbrar uma possibilidade melhor, um caminho para a pessoa se melhorar. Né? É tão gostoso. E tudo que você chega a um nível de que tudo que você fala para as outras pessoas é para você mesmo. Exatamente. Né? Eu falo assim, às vezes eu dou um insight assim, a pessoa falou assim, nossa, muito obrigado, isso mudou. Eu falei, cara, mudou pra mim também, sabe? Eu só estou falando isso pra você porque eu aprendi com essa lição, né? Hoje, quando eu contei lá do cabelo raspado, né? Não sei se você assistiu. Eu assisti, claro. Foi exatamente isso que eu quis falar pras pessoas. Eu aprendi com essa lição. Quando eu vi as pessoas julgando que eu podia estar doente por causa do cabelo raspado ou que eu era lésbica, que tudo bem, eu nunca fiquei incomodada com nenhum questionamento das pessoas, porque eu acho que isso é muito natural. Por quê? Porque eu percebi que eu faço, né? Porque eu percebi que eu fazia muito, que eu deduzia, que eu tratava as pessoas com diferença quando eu percebia que elas estavam assim, né? A minha mãe... Eu falo assim que isso é muito claro pra mim hoje, porque a minha mãe tem paralisia infantil, né? Uhum. Ela usa um aparelho na perna. Então eu desde criança, desde quando eu não tinha consciência exatamente do que eu tava pensando, eu já via que tinha algo diferente nela. Ela é um pouco mais limitada, ela tinha mais dificuldade pra andar. Mas eu nunca tratei a minha mãe, por exemplo, com dó, sabe? Tipo, com aquela coisa assim, ai, deixa ela porque coitada, né? Ela me ensinou a eu perceber a força que ela tinha, entendeu? Aonde? No sorriso. Tava todo dia feliz, alegre, me carregou no colo mesmo, né? Com tudo isso. É que assim, Tati, a gente aprendeu primeiro a julgar para depois compreender. Uhum. Quando você julga primeiro,
Você não dá possibilidade. Você não dá possibilidade de compreensão. Mas Exato. veja, isso é para te proteger. Por exemplo, para você Não é identificar errado, é uma isso que eu situação quis dizer. perigosa, né? Você viu uma situação perigosa, coisa parecida, mas tem como você compreender antes de julgar. Mas como? Sentindo. Sentindo o que a pessoa está sentindo. Por exemplo, eu fui num bar esses dias, a gente foi num restaurante esses dias, eu e a Tati, tava o Rodrigo, o Suelen, e aí ela foi com uma bandaninha assim na cabeça, e eu fiquei prestando atenção na mulher do lado, uma mulher do lado tava assim, tadinha, ela deve estar com câncer, né? E eu acho que já veio aquela música da Carolina Dickman. Ai, é que eu sou velho, desculpe. Não, eu assisti também. Que você não viu. Assistiu, não vale a pena ver de novo. E se ela tivesse olhado para ela e sentido o que ela estava sentindo, ela tava num puta astral como ela sempre dá, dando risada. Louca. Tipo, ela poderia até achar que ela estava doente, mas jamais ela iria fazer uma fisionomia de compadecida, sabe? Tipo, sabe? É incrível isso. Tem como você sentir. Isso, na verdade, é um rapport, uma calibragem. A PNL ensina bastante isso. De você sentir o que a pessoa está sentindo. Em outras palavras, que a gente ouve sempre, né? Coloque-se no lugar da outra pessoa. Tenha empatia. Mas né? sabe o que você não sei se viu no Stories hoje, eu falei, a moça do lugar que me atendeu lá da base, ela fez uma pergunta. Lembra quando a gente fez o teste do pergunta aberta e fechada? Uhum. Ela fez uma pergunta perfeita, porque ela deve ter sido muito bem treinada no trabalho dela pra fazer isso. Porque eu cheguei lá e falei, eu quero fazer uma base, porque eu quero encontrar uma base porque agora que eu tô com o cabelo mais curto, eu quero me maquiar mais, cuidar um pouco mais, né? Aí ela falou assim, então antes de começar o atendimento, posso te fazer uma pergunta? Você cortou o cabelo por opção? Entende? Cara, se eu tivesse falado que era por doença, ela ia pensar, vamos nos produtos aqui que não possuem reação, não sei o quê, né? Mas como eu falei que era por opção, não sei o quê, ela deu a oportunidade de eu contar a minha história, entendeu? E ela me atendeu conforme era pra me atender. Olha que pergunta perfeita. Mas você veja, até o cabelo é um rótulo separatista. Não, mas assim, né? Por que mulher tem que usar cabelo comprido e homem curto? Não, isso aí a gente nem tem que entrar nessa discussão, porque vai Incrível longe. Quanto a gente tem rótulos para nos separar, porque o povo unido jamais será explica vencido. um pouquinho para as pessoas sobre a pergunta aberta e fechada, que pode mudar tudo. A pergunta, para explicar de uma maneira simples, é assim: a pergunta fechada é aquela que você interpreta alguma coisa antes e que você dá a possibilidade da pessoa responder sim, não, talvez. Não necessariamente. É possível. Agora, dá um exemplo nesse contexto que eu falei aqui agora. Por exemplo, porque ela fez uma pergunta aberta que eu tive que contar a história inteira. Você cortou o cabelo por opção, né? Mas veja, ela abriu mais por causa que você, né, filha? Porque ela falou, você cortou o cabelo por opção, você poderia dizer assim pra ela, não. Ou sim. Né? Agora uma pergunta abertaça, ela poderia fazer assim pra você. O que levou você a usar esse estilo de cabelo? Mas daí ela estaria sendo específica ali ainda, né? Não, mas mesmo assim... Aí você ia ter que contar a história, entendeu? Mas dessa forma também. Te levou? Você cortou o cabelo por opção? Você pode Se dizer fosse sim por ou não. doença, não. Né? Pode ser sim ou não. É verdade. Entendeu? Talvez. Por quê? Porque você acha que eu tenho que ter uma opção para cortar o cabelo, cara pálida? Não, mas a pergunta foi excelente. Porque nos outros lugares que eu chego, as pessoas falam assim, o que aconteceu? Não, mas a pergunta foi não preconceituosa. Não, claro, né? foi aberta. Foi sem julgamento. Foi fantástica a pergunta mesmo. É o tipo da pergunta de uma pessoa que antes ela olhou pra você e falou assim, Não, ela viu que eu tava né? animada. Claro, ela é uma pessoa que teve sensibilidade para te fazer uma bela pergunta. E realmente foi uma bela pergunta. Foi uma pergunta sem julgamento. E uma pergunta fechada, nesse caso seria... Que aí ia limitar totalmente ela ia se cagar toda. Como assim? Como que seria uma pergunta assim, tipo, onde a pessoa não conseguiria sair? Eu quero que as pessoas entendam como que elas podem... Veja assim, eu encontro a Tati na padaria, ok? Aí eu chego pra Tati e falo assim pra Tati, oi Tati, o que você tá fazendo aqui?
né? A Tati pega e fala assim, eu vim aqui comprar pão para fazer café da manhã, ou só eu vim aqui para comprar pão. Você já conseguiu extrair o que você queria, a informação que você queria. Isso é uma pergunta aberta. Agora, se você chega e fala assim, e aí, Tati, você veio aqui comprar pão? Aí ela pode dizer fechado. assim, não. Acabou. É isso aí. Ela pode dizer assim, sim. É claro que a Tati vai dizer assim, não, eu vim comprar leite, por exemplo, né? Mas quando você está num processo de comunicação, que você está com um comprador, você está vendendo um produto, você está tentando extrair informações, o máximo de informações possível da pessoa com o menor tempo, sempre as perguntas abertas são as melhores. Exatamente. Porque ela abriu, né? Ela abriu a oportunidade de eu contar pra ela Abriu. Acabou. Eu diria que a pergunta dela foi uma semi-aberta. Semi-aberta porque aí focou ali naquela parte. Mas já é um grande passo, né? É que assim, Se ela fala assim, você cortou o cabelo porque está doente? Pergunta fechada. Totalmente. Acabou. Eu posso escrever não, eu posso só falar não. Sabe o que acontece? Né? Acontece assim, Tati, que nem sempre perguntas fechadas são ruins. E nem sempre perguntas abertas são as boas. O Rodrigo sempre desconstruindo. Okay? Maravilhoso. Tem alguns... obrigado. Se é que é um elogio. É isso? Se é que... A gente tem que desconstruir. Porque se você tem o seguinte... A gente constrói pra em determinados momentos é bom você fazer perguntas fechadas. Entendeu? Por exemplo, a tua mulher chega tarde, por exemplo, em casa. A tua mulher chega em casa. Né? Aí você está desconfiado que ela está te traindo. Qual a melhor pergunta? É fechada. Fala assim, cara, você estava me traindo? Ela vai dizer, não. Aí você, ok, vai dormir. Agora você vai chegar para ela e falar assim, onde você estava especificamente? Porra, correu risco? Pra quê, meu? Foi muito boa. Né? Mas é isso. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é isso. Esses pequenos detalhes, sabe? Repararem o quanto vocês estão criando, o quanto vocês estão limitados por pensamentos, histórias ou qualquer outra coisa que não seja consciente, entende? Que você não saiba de onde veio, por que você está pensando aquilo, por que você não está dando oportunidade da pessoa ser ela mesma, né? Porque quando você cria uma opinião, você se frustra, né? Tipo, eu cheguei aqui e tava te tratando bem porque você tava doente. Já imaginou? A pessoa tipo, que bosta, fiz tudo isso pra nada. Essa coisa muito simples, sabe o que é? É o preconceito. Só que assim, Oi, derrubei água. A gente tem que ter isso, né? É isso que a gente fala, tipo, tem que ter, o cérebro, ele está preparado, ele está sempre procurando o melhor caminho, como o Rodrigo falou, para você, para aquela situação. Se um pensamento veio, não tem problema, entende? Se você pensou, mas você tem que dar abertura, possibilidade da pessoa expressar a verdade dela para você. É que é sempre complicado, Tati, assim, você pegar e falar assim, o que você ouve sempre na TV? Que o preconceito é uma merda, né? O preconceito é uma porcaria. Na televisão não pode falar merda, né? Aqui pode. Aqui pode. Aqui não é comunista, tá? Foda-se. Foda-se. A gente fala assim, não, preconceito é uma droga, preconceito é uma droga, preconceito é uma droga. Legal. Aí você tá chegando em casa, você abre o teu portão eletrônico 5 metros, 10 metros antes e fica olhando para todos os lados, tendo um pré-conceito. Não é um preconceito isso? Sim. Aí, também envolvido com o instinto de proteção. Exato, tá junto. Quando você tem, eu tenho preconceito com uma pessoa pela diferença do rótulo sexual dela, por exemplo. Oi? É o preconceito mesmo que você tem? Ou é a não aceitação por ter vários rótulos diferentes que a gente foi ensinado assim? Né? Então a gente, por exemplo, numa sociedade machista, o cara lá, o menino aprende só, você tem que ser macho, tem que ser machão, não pode brincar com menino, não pode brincar com boneca e não sei o quê. Aí o cara chega, quando ele tem 16 anos, ele discrimina um homossexual, por exemplo, ou que muitas vezes nem é. Né? Às vezes só nem é homossexual, ou seja, que para mim não interessaria para o mundo, mas ele acaba discriminando o cara, não é por preconceito, porque o preconceito, todos nós acabamos tendo um preconceito de algo. Isso é um julgamento anterior. Só que você veja que como a gente faz tanta confusão nas palavras, que por isso que a gente não consegue mudar.
Por isso que a gente não acaba com o preconceito, porque o problema não é o preconceito, o problema são os rótulos, e rótulos, e rótulos. Entendeu? O que eu faço com a minha sexualidade, o que ela faz, o que você faz, não interessa pra ninguém. Não faz de nós pessoas diferentes. Somos pessoas que sonhamos, somos pessoas que amamos, que temos cérebros iguais, perfeitos iguais. Ou seja, alguém, algum dia, numa estupidez, falou que somos pessoas diferentes através de rótulos e a gente acha isso que é o problema do mundo. Desculpe meu desabafo. Amei. Entendeu? É isso aqui. Tati Sincera, é isso. Momentos sinceros. Né? Fiquei até meio atônita aqui. Mas é isso mesmo. Cara, é isso. É isso. Entende? A gente tem que ver bem os conceitos do que a gente faz, do que a gente não faz. É que nem o bullying. Né? Hoje o menino não pode fazer bullying na escola, porque não pode tirar sarro do menino na escola, e chega em casa no churrasco, tá o pai tirando sarro do amigo dele na infância. Oi? Qual a eficiência disso? É isso mesmo. Sabe? Tipo, qual a eficiência? Quando os alunos começarem a ir para a escola para que eles compartilhem com os professores, aí vai acabar tudo. Pronto, que ele vai ter comunicação de um grupo. Quando um grupo se comunica, um grupo se compartilha. Para que tirar sarro? O tiração de sarro, o bullying nada mais é do que a discriminação desses rótulos estúpidos. E por que eu falo que o autoconhecimento ele é tão importante, gente? Porque quando você chega nesse nível de se conhecer o suficiente, esse tipo de brincadeira não te afeta mais. Claro. Porque não te corresponde, claro. Não te representa, né? Eu falo isso porque eu sempre era tirada sarro, assim, né? De ser a magra, a comprida, a seca, as coisas. E assim, hoje, esse tipo de brincadeira não me machuca mais, entende? Tipo, eu não permito mais, porque as coisas realmente só atingem a gente ou têm o poder que elas têm se a gente der isso pra elas, entendeu? Se eu der o poder pra ele me ofender com uma palavra, vai me ofender, né? Mas se eu não der, não, mas se eu não der esse poder, sim, claro. Isso não vai me ofender, porque sim, isso é teu, ou isso é o que você pensa e tá tudo bem, né? 100%. Por isso que a gente tem que se esforçar tanto pra gente se conhecer mesmo, sabe? Pra gente ter autonomia, pra falar da gente, pra falar bem da gente, pra saber das nossas qualidades, pra saber dos nossos pontos fracos, né? Você vê como você funciona, né? É isso, exatamente isso. Você veja, tipo, um cara, o Bill Gates fala, não tenha vergonha de você ser nerd, porque os caras que te zoam na escola vão ser seus funcionários, né? Por que ele zoa o nerd? Porque ele tá com inveja da inteligência do cara. Sabe? Porque a única coisa que o cara sabe fazer é ter músculo. Oi? Entendeu? O outro cara pensa, o outro cara ele faz sucesso na escola porque ele é inteligente. Agora, uma sociedade, um rótulo diz que nerd é o quê? É o bobo. Olha que estupidez, cara. Olha que estupidez. As pessoas que fazem bullying na escola são as mais problemáticas. Elas sofrem bullying por quê? Essas pessoas que deveriam ser mais tratadas, não as que recebem e sofrem o bullying, porque os que sofrem o bullying normalmente são as pessoas mais resolvidas, são as pessoas mais evoluídas, são aquelas pessoas que olham para si próprio e compartilham com os outros, sabe? As pessoas que fazem bullying são as pessoas traumatizadas, as pessoas que identificam nos outros o que elas gostariam de ter, são as incapazes, são as pessoas que se julgam que nunca vão ter nada na vida. Olha como a gente inverte tudo. Na minha opinião, isso é a minha opinião, meu mapa. Perfeito, e mais ainda, eu não tenho medo de falar porque amanhã eu posso mudar de opinião e vou falar que eu vou mudar de opinião. Bem, tudo se a bem. gente mudar de opinião, tomara entendeu? Que mude amanhã. Porque como eu acabei de falar pra vocês, a gente vai ter tantos mais outros recursos amanhã que quando a gente tiver um debate assim, muita coisa vai se transformar, vai se melhorar, né? Ou vai mudar e tá tudo bem, né? A gente tem que parar de achar que também a gente tá limitado, sabe? Ai, nunca vou pensar, nunca vou falar, nunca... Porque aí, se amanhã eu mudar de ideia, eu acho que porque eu falei nunca, eu não posso mais expressar a nova ideia. Não é? Nunca? Oi, Gé. O que é nunca? A Gé do Curitiba Fit. Olha aqui, ó, a Ju falou uma coisa bem legal. Se a gente sabe quem a gente é, os julgamentos externos já não nos definem mais. Sensacional. É isso. O primeiro passo, a gente acaba achando quem nós somos em relação ao que nos dizem que somos. Esse é o problema. Aí muitas pessoas não entendem a tua frase, meu bem, que foi ótima, mas muita gente não entende a tua frase porque elas acham que elas sabem quem são. Isso. Mas na verdade elas sabem quem são através de referência do que as outras pessoas falam para elas.
sabe? Por exemplo, ela cultiva fit, por exemplo? Não, a Ju. Veja uma coisa que eu vi o fit ali. Por exemplo, mulheres, né? As mulheres hoje, a maioria das mulheres, elas possuem uma visão totalmente distorcida dos seus corpos na frente do espelho. A Jéssica. Né? Então você é magra em relação a quem? Você Comparado é gordo a em quem? relação a quem? Comparado a Né? quê? Então a gente sempre, aqui está o presente, a gente sempre está condicionado a um passado de aconteceu algo para a gente se achar culpado, redimido e sempre arrependido. A gente tem que colocado sempre a um futuro que talvez nem exista. Para mim, futuro não existe. Existe futuro? Se existir um futuro amanhã, vai ser simplesmente um presente. Então, o futuro não existe. E hoje, aqui, quando a gente olha para nós, a gente sempre está olhando pro outro, referenciado ao outro. Então você é rico em relação a alguém, você é bonito em relação a alguém, você é pobre em relação a alguém, você é feliz em relação a alguém e etc. Ou seja, sempre para tirar do presente. Quando você sai do presente, você perde a consciência do teu poder de criação. Do agora. Do agora, que é o poder da criação. Viva o hoje, viva o agora. Faça agora na tua vida o que você quer fazer. Ah, mas eu quero ter uma mansão agora. Se imagine numa. Pronto, simples assim. Voltamos ao que a gente falou no começo. Yeah. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é. Eu posso tomar um banho numa banheira de plástico. Se eu imaginar que eu tô numa piscina, tá tudo certo. Mas você percebeu isso? O que a gente está fazendo? O quê? A gente está desconstruindo metáforas que a gente ouve na nossa vida inteira e que sugestiona, que nos sugestiona um monte de coisas, que a gente não percebe normalmente. É porque através das metáforas. Comparação nesse caso seria uma fuga. Claro, não existe comparação. Qual a comparação do que? Assim, quando a gente compara a quem, o porquê, é porque a gente tá saindo do... É porque... É uma desculpa, é uma fuga. Não, mas não é culpa nossa. Não, eu entendi. É a culpa da porra da moda. Da moda. É verdade. Deixa eu ver aqui, Temos que encerrar, gente. Vou dar uma... Caguei aqui de falar. O Afonso tá fugindo. Vou ler um pouquinho aqui só pra gente finalizar. Qual a melhor forma de reagir quando alguém te ofende justamente com aquilo que você sabe que é uma coisa a melhorar? Essa é boa, vou deixar pra você responder. Desculpa, gente, esse aqui é o Afonso. Fala, oi, gente. Qual a melhor forma de reagir quando alguém te ofende justamente com aquilo que você sabe que é uma coisa tua a se melhorar? Tipo, que eu sei que eu tenho que me melhorar naquilo. Mesmo? Se alguém me ofende com aquilo. Mesmo? Me dá um exemplo. Olha, normalmente assim, se alguém fala alguma coisa pra você negativa, normalmente é aquilo que é negativo na pessoa. Sim. Certo? Mesmo que você ache que tenha que melhorar em você. Mesmo entendeu? que você ache que tem que melhorar em você, por exemplo, o que você tem que melhorar em você em relação a quê? Veja o desenvolvimento humano, cuidado. O desenvolvimento humano, ele começa a dar uma mensagem errada, que pode ser entendida de forma errada, que é a qual você precisa mudar. Quem disse? Primeiro você precisa conhecer quem você é, conhecer os seus talentos, que talvez algo que possa parecer que você precisa mudar, talvez não precise. Porque quando você está falando assim, eu preciso mudar, você precisa mudar em relação a quem? Primeiro você tem que olhar o seguinte, qual é a melhor estratégia? A pessoa falou alguma coisa que te ofendeu? Opa, por que me ofendeu isso? O que vai mudar a minha vida depois desse cidadão falar determinada coisa para mim? Muda alguma coisa? O quê? Por quê? Não, mas assim, o que eles estão querendo dizer aqui, quando alguém usa contra nós daquilo que sabemos que é uma fraqueza atual, que a gente está nesse processo. Mas veja, isso é você dizer que você sempre você começa a se julgar. Veja o seguinte, julgar as outras pessoas, parar de julgar as outras pessoas não é difícil. O problema é parar de se julgar. Então veja o seguinte, você pega e diz o seguinte, você todo dia acorda às 11 horas da manhã e você não procura emprego, ok? Beleza. Aí as pessoas olham pra você e falam assim, porra, você é vagabundo, meu. Aí você vai se ofender com isso. Aí você vai dizer, porra, mas ele tem razão com o seu vagabundo. Não, você não é vagabundo. Você não é. Você está acordando 11 horas da manhã e você não está indo procurar emprego porque você está dando o teu melhor naquele momento. Você tem que procurar alguma coisa que vá te ajudar se você realmente quer fazer algo diferente.
Te ofender... Mas fazer a mesma coisa para obter resultado diferente não vai rolar. É impossível. Tem que fazer diferente. É impossível, mas a questão da ofensa em si não existe. Ofender, claro. Não tem sentido se ofender. Isso pode se motivar. Entendeu? Pode te motivar. Isso. Eu sempre falo em alguns cursos, eu não lembro se eu falei com você, mas na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, das pessoas dos judeus que foram, que estavam nos campos de concentração. É interessante. Tem judeus que saíram de lá vivos, né? Os sobreviventes, que saíram de lá e se tornaram alcoólatras, dependentes químicos e morreram 10 dias depois. Por quê? Porque eles diziam assim, porra, minha vida é uma merda, porque eu vi meu pai morrer, minha avó morrer, meu filho morrer, minha filha morrer, todo mundo morreu. Que droga que é esse mundo, né? As outras pessoas, tem pessoas agora, morreu uma senhora agora na França que, ela incrível, com 90 e poucos anos, esqueci o nome dela agora, estupidamente eu esqueci o nome dela, estupidamente da minha parte. Qual é a diferença das outras pessoas? As pessoas fizeram sucesso por quê? Porque elas olharam e falaram assim, eu perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi meu pai, eu perdi todo mundo lá. Mas eu sou uma pessoa extremamente de sorte porque eu ainda estou vivo. Para você resolver tudo isso, é simples. É muito melhor você ter 2 opções do que você ter apenas uma. Se uma pessoa diz que você é vagabundo, você tem uma opção. Qual é a outra opção? A outra opção é o quê? Eu posso ser um vagabundo, porém... é um vagabundo que já tem consciência e vou usar isso como motivação para sair fora. Aqui até a coisa falou assim, mas quando alguém me ofender, eu fico muda. Eu queria saber responder de forma consciente. Essa é a resposta consciente. A pessoa falou pra você, você é um vagabundo. Sim, eu estou consciente. Muito obrigada por me lembrar, eu já estou trabalhando nisso. Tipo, você sabe, quando você falar pra pessoa que aquilo que ela está falando não te ofende porque você tem consciência, acabou. E também tem outra, lixo entra, lixo sai. Por que você precisa responder a algo? Exatamente. Eu faço o contrário, as pessoas falam assim, você é um vagabundo. Eu falo assim, tá com inveja, né? É bom pra cacete ser vagabundo. Vou deixar uma dica pra vocês de filme que eu assisti hoje à tarde, que por isso que acho que a gente tanto chegou nesse assunto, porque é uma coisa que tá muito clara pra mim, que é o filme Corajosos. Gente, tem no YouTube pra assistir. Esse filme é de um pai que perdeu uma filha. Sabe? Só que ele ainda tinha um outro filho. E aí foi muito lindo. Eu sei qual filme é. Foi muito lindo. É o policial. Eu sei a percepção do cara sobre ele ainda tem o filho dele. Muito antigo, muito antigo. Legal esse filme. Mas é uma lição. É uma lição pra gente clara e simples de que ou você vai ficar resmungando porque perdeu, ou você vai valorizar o que tem. 2 opções. E você faz desenvolvimento humano para achar a terceira, quarta opção, quinta opção. Isso mesmo. Assistam esse filme, gente, vale muito a pena. Ele faz até um tratado, assim, depois é coisa linda de se ver e de aprender mesmo. Assistam de coração aberto, que vocês vão ter uma grande lição. Acho que é isso, né? Deixa eu falar minhas palavras finais? Posso? Pode. Gente, olha aqui, Se você se ama, você vai receber amor. Se você se respeita, você vai receber respeito. Se você se admira, você vai receber admiração. Não foque em admirar as pessoas, não foque em respeitar as pessoas, não foque em amar as pessoas. Foque em se amar, em se respeitar, em se admirar. Simples assim. É isso. Tem até um vídeo no canal em que eu falei sobre isso, né? As pessoas falam, eu atraio amigos falsos e tudo mais. Eu falei, cara, se você tá atraindo alguma coisa que não é a que você tá emanando, alguma coisa tá errada aí. Porque se eu só dou amor, eu só posso receber amor, né? Sure. Se eu sou do bem, eu só posso receber o bem. Se não tá acontecendo, tem alguma coisinha aí inversa, tá? Gratidão. Até logo. Vou deixar a live salva aqui. E adoro vocês. Sempre uma alegria imensa ter vocês aqui e compartilhar conhecimentos e aprendizados. Tchau, tchau.